Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a situação atual da Infracommerce. Vocês vão compreender o que exatamente está acontecendo com a companhia. Nós vamos entender nesse vídeo essa queda de 50% nas cotações da companhia nos últimos 5 dias. Uma empresa que estava ali na sua cotação entre 40 centavos, 37 centavos. E a partir desse dia até então, como uma bola que você joga do pico de uma montanha, só foi de ladeira abaixo, pessoal, e apresentou aí drasticamente esse valor de 19 centavos, fechando a sexta-feira, dia 16 de agosto. E devido a todo esse cenário, a gente vai comentar os 3 motivos principais que levaram o mercado que ainda acreditava na Infracommerce a se decepcionar. Acho que a palavra melhor a definir isso é decepção. Então, pessoal, vai ser um vídeo bem esclarecedor, aquele detalhinho que você gosta nos meus vídeos. A única coisa que eu quero te pedir é para você deixar o like de confiança nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e depois que você fez isso, vamos embora saber o primeiro motivo dentre esses 3 que eu vou trazer aqui para vocês. Então, vamos embora. Esse primeiro motivo que eu trouxe aqui é exatamente o plano de reestruturação apresentado pela Infracommerce num fato relevante. E aí percebam aqui também que foi exatamente no dia 13 de agosto de 2024, quando ocorreu a queda desenfreada nas cotações da companhia. E aí você pode perguntar, opa, Beca, mas plano de reestruturação deveria ser algo positivo, né? A palavra já está dizendo aqui, ó, reestruturar. Não era isso que a Infracommerce precisava? E aí, eu concordo com você. Porém, existem minuciosidades nesse plano de reestruturação. E eu preciso que vocês entendam o seguinte. Observe aqui comigo. Presta atenção. A companhia celebrou um memorando de entendimento não vinculante, né, o famoso MOU, com as instituições financeiras que são suas principais credoras, estabelecendo os parâmetros gerais para o alongamento e repactuação de sua dívida, totalizando aproximadamente 150 milhões. E esse MOU estabelece aqui, em linhas gerais, uma redução de custos e despesas no segundo semestre desse ano, com a diversidade de iniciativas que a empresa aqui nos falou para melhorar a lucratividade e fluxo de caixa. Até aqui tudo muito lindo em relação a essas etapas de reestruturação, mas aí eu preciso que vocês entendam 2 pormenores. Aqui a gente vai trazer aqui o lado positivo dessa reestruturação e o lado negativo. Tem lado negativo, Beca, que entristeceu os investidores e o mercado em si. Tem sim, e por isso eu preciso aqui que vocês compreendam. Observem, quando a gente fala no lado positivo, esse plano de reestruturação é uma estratégia que visa modificar significativamente as operações de uma companhia, o que a Infracommerce está precisando, e pode envolver o quê? Mudanças na parte de estrutura financeira, organizacional, operacional ou até mesmo na parte societária. Então aqui a parte positiva está tudo ok. Porém, pessoal, quando a gente olha a parte negativa desse plano de reestruturação, é justamente o que a gente chama de duração. Percebam, esse ponto-chave, mesmo que seja muito lindo, todo esse plano que a empresa nos trouxe, o mercado entende que essa duração é uma linha tênue que pode variar bastante. E dependendo da complexidade da empresa, que a gente sabe, a Infracommerce precisa melhorar muito em todos os indicadores. O gestor tem um grande trabalho pela frente. Precisa fazer modificações árduas e incisivas em relação à companhia. Dessa forma, esse tempo ele pode variar demais. Tanto pode ser 6 meses quanto anos que a gente não consegue prever, dependendo da complexidade. Entendem, pessoal, esse primeiro ponto? Então, olhando muito para essa questão negativa em relação à duração desse plano, aqui o mercado não gostou e foi exatamente nesse plano de reestruturação onde começou a divisão dos investidores. Uma parte que acredita na empresa até agora olhou muito mais para essa questão
questão positiva e outra parte saíram da companhia, olharam muito mais para essa questão de duração. Esse é o primeiro ponto que eu preciso que vocês absorvam, ok, pessoal? E eu já quero perguntar a vocês, dentre esse lado negativo e o positivo, qual deles você se identificou? Já coloca aí nos comentários para eu dar uma olhada. Beleza? Vamos lá. E ainda falando sobre esse primeiro destaque desse plano de reestruturação, trazendo essa questão negativa que o mercado observou, perceba aqui que o Itaú BBA decidiu colocar a sua avaliação sobre revisão, destacando que o plano de reestruturação envolve o alongamento e renegociação na posição da dívida, assim como a redução dos custos e despesas nesse segundo semestre. E você vai entender por que o Itaú BBA citou essa questão de custos e despesas. Já já a gente vai entrar no resultado para você compreender esse ponto em específico, ok, pessoal? E percebam ainda aqui, esse analista falou o seguinte: com a implementação do plano de reestruturação, sentimos que não somos capazes de ter adequadamente um modelo oficial que reflita a nova realidade da empresa. Por isso, decidimos colocar a empresa sob revisão até digerirmos todas as novas informações disponíveis. E em paralelo a esse anúncio da Infracommerce sobre esse acordo de credores, o segundo ponto, pessoal, que eu vou destacar aqui para vocês foi exatamente esse resultado que a Infracommerce nos trouxe. Primeiro ponto, o GMV. Tivemos uma redução de 14,84% em relação ao segundo TRI de 2023. GMV, para quem não sabe, é o volume bruto de transação das mercadorias. Além disso, a gente teve uma diminuição na receita líquida da Infracommerce, diminuindo 11,6% nessa comparação. Tivemos também uma redução do TPV, que é o volume transacionado pelos meios de pagamento, uma redução acima de 34%. E se a receita líquida da Infracommerce foi quase 12% de redução, percebam aqui o lucro bruto, nós tivemos uma redução de 49,01%. Além disso, tivemos diminuição na margem bruta de 18,3 pontos percentuais. O EBITDA ajustado observa aqui 147,7% de redução, além da margem EBITDA ajustada de 27,2 pontos percentuais. E além disso, se a gente observar aqui o CAPEX da empresa, que é esse montante investido na aquisição ou na introdução de melhorias da companhia de bens de capital, percebam que a gente teve aqui uma redução de 62,7% em relação ao segundo TRI de 2023. Percebam então que todo esse destaque da companhia só tivemos variações negativas. Foi um resultado péssimo e que, no mínimo, o que a gente esperava aqui era um aumento na receita líquida da Infracommerce, o que não teve. E dessa forma, trazendo esses principais destaques, se deu o segundo motivo pelo qual os investidores caíram fora da empresa. E não acabou, pessoal. A situação passa a piorar quando a gente olha os custos e despesas operacionais da companhia. Prestem atenção aqui, um ponto importantíssimo que eu particularmente me surpreendi negativamente. Eu não esperava que essas despesas operacionais e administrativas viessem tão alta. Percebam uma variação aqui acima de 1000%. Em relação a essas despesas, a empresa sai do segundo TRI de 2023 de 133,5 para mais de 1.500 milhões em despesas operacionais. Para mim, não há sentido essas despesas, mesmo que, e eu já vou mostrar para vocês, a mensagem da administração respondeu e explicou sobre esse ponto, mas ainda assim continuo com o meu posicionamento que esse ponto de despesas comerciais e administrativas poderiam ter uma variação aqui muito menor que mais de 1000%. E eu quero saber de vocês. Coloca aí nos comentários um ponto tão minucioso e importante da empresa, por que esse aumento todo? Isso aqui a gente coloca um alerta
bem grande, tá bom? Percebam também aqui o seguinte, o custo com serviços prestados aumentou aqui quase 17% e o total desses custos e despesas, nós tivemos um aumento de 480,6%. E sobre esse ponto, o que foi que a administração falou? Percebam aqui comigo. Parte relevante de tais ajustes é o impairment, que eu já vou falar para vocês o que significa, tá bom? Realizado em relação às aquisições feitas no passado. Trata-se de um efeito não caixa, mas necessário para refletir a realidade atual dos investimentos feitos, os MIs realizados, sigla em inglês, que significa fusões e aquisições, resultando na baixa contábil de 1,4 bilhão. E olhando esse ajuste de impairments, que basicamente é quanto o ativo vale após a sua depreciação, e é uma análise contábil essencial que trata-se de um teste de desvalorização. Então percebam que no dia 30 de junho de 2024, a companhia efetuou essa análise de impairments devido a fatores que foram identificados que poderiam impactar significativamente nas projeções de caixa e resultado anteriormente, ou a palavrinha aqui, ó, anteriormente feitas por ela. Então, a situação anterior que a Infracommerce estava levou a esse teste de impairments que obedece toda uma norma de contabilidade brasileira. E, pessoal, uma das indicações desse teste é justamente quando há uma detectação que a corporação está passando por problemas financeiros ou, por exemplo, quando os ativos precisam de reestruturação. E percebam que nesse último ponto aqui que a empresa nos trouxe, em relação aos custos relacionados a essas despesas, a companhia diz que esses ajustes foram necessários para que a empresa tivesse uma melhora na sua saúde financeira. Mas aí eu quero te perguntar, responda aí nos comentários, você acha que essa explicação foi tranquila em relação a todo esse aumento nesse ajuste, impactando os custos e as despesas da Infracommerce? Coloca aí nos comentários que eu quero ver. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. A Infracommerce, que está custando 19 centavos nesse momento, tem uma variação negativa aqui de 89,84% nos últimos 12 meses e tanto o seu PL quanto o PVP aqui temos valores negativos devido ao cenário que a empresa está, e percebam que não temos valores em relação ao dividend yield e em relação aos dividendos a empresa não faz pagamento. Então percebam aqui que o terceiro ponto que a gente vai colocar nesse vídeo que fizeram com que os investidores desanimassem ainda mais com a companhia foi justamente atrelado em si a essa cotação atual. Por que eu estou dizendo isso? Percebam o seguinte, olhando esse documento, e a Infracommerce foi notificada no dia 22 de maio de 2024. Essa notificação se deu pela CVM, só lembrando que todos esses documentos está disposto no RI da Infracommerce. É só você clicar aqui nessa aba Informação com os investidores e olhar todos esses pontos que vocês vão ter acesso a todos esses documentos. Perceba então que o título desse ofício é Cotações abaixo de R$1 por unidade. No dia 8 de maio de 2024, a CVM recebeu um ofício expedido pela B3 informando que as ações da Infracommerce estavam abaixo de R$1 por unidade, o que configuraria o descumprimento do artigo 46 do regulamento de emissores da B3. Então vocês precisam entender o seguinte, toda vez que a CVM recebe o ofício e monitora essas empresas, ela dá um prazo para que a companhia se ajuste a esse regulamento. Esse prazo dado à Infracommerce, como já estava longe dos R$1 por ação, agora está muito mais longe ainda. Então a Infracommerce precisa tomar as medidas cabíveis para se enquadrar a cotação de suas ações acima de R$1 até o dia 8 de novembro de 2024. E aí você pode se questionar, ok, mas qual é a consequência? É nada mais, nada menos, uma palavrinha que os investidores não gostam, começa com G, pessoal, grupamento. E o que seria grupamento de ações? Rapidinho, perceba aqui o seguinte, atualmente as regras da B3
proíbem empresas a negociarem ações com preço abaixo de R$1 durante mais de 30 pregões consecutivos. Ao atingir essa marca, a empresa é notificada pela Bolsa a fazer um grupamento de ações ou, em último caso, se a Infracommerce não fizer esse grupamento, retirar esses ativos da listagem da Bolsa. Por isso, as ações de centavos, que são as penny stocks, elas são proibidas de acordo com a B3. E é o seguinte, perceba, a única saída de fato, na minha opinião, é essa reestruturação da companhia. Tem os seus pontos negativos e os pontos positivos, como eu mostrei para vocês. Então, se você quer que a Infracommerce extinga o que não agrega mais valor, corrija de fato o dinamismo de todas as partes que compõem a empresa, a gente precisa acreditar nesse plano de reestruturação. Eu acredito, olhando todo o cenário atual, que essa é a única saída. É claro, se você quiser segurar as ações da companhia. Por quê? Esse plano de reestruturação dando certo, aí sim quem acreditar na empresa e segurar, nós podemos ver a diminuição dos custos, aumento de receita e de lucro, melhor engajamento tanto de funcionários quanto dos gestores da empresa, trazendo consequentemente uma melhora, sem dúvida, à saúde financeira da companhia. Particularmente agora, eu estou caindo fora da Infracommerce, por isso que a gente precisa fazer a análise de risco da nossa carteira. Então, não negligencie o gerenciamento de risco, tudo bem? Observa todos os ativos da sua carteira e veja qual é a porcentagem, os setores, o que está acontecendo na empresa. Isso é importante para você depois não ficar chorando num canto. Mas eu conheço pessoas que vai segurar a Infracommerce até o final. Mas eu quero saber de você. O que é que você acha? Você vai segurar as ações que você tem? Você vai se desfazer? Coloque aí nos comentários se você acredita ainda na companhia e que ela vai trazer bons resultados no futuro. Eu quero ler a sua opinião. Coloca aí. E para eu saber que você ficou comigo até aqui, coloque aí nos comentários a frase que tem tudo a ver com a empresa Infracommerce. O gerenciamento de risco é fundamental. Então não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal que eu venho trazendo aqui conteúdos para vocês toda semana. Torne-se membro do canal também para ajudar o meu trabalho. É só clicar aqui nesse botãozinho Seja Membro e você vai me ajudar demais, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima e fui!